Olá, aqui é o pastor José, da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. Estamos numa gravação de mais um vídeo para o conhecimento dos ouvintes, aqueles que me acompanham na rede social e os que queiram acompanhar. Nós estamos em tempo trabalhoso, tempo difícil, tempo em que se torce a palavra de Deus. Tempo que parece, mas não é. Então hoje nós vamos abordar o assunto da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus que está escrito na carta, segundo escreveu Pedro, em segunda carta, capítulo 3, do versículo 3 em diante. Sabendo que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que ele já veio uma vinda, agora é a segunda vinda, ela é prevista por falsos ensinadores, por pessoas amantes a si mesmo, que são os últimos dias, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo aonde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsistem, pelas quais coisas perece o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas, amado, não ignore uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Escrevendo Pedro, na sua segunda carta. O Senhor não restar da sua promessa, ainda que algum tem por tardias, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se defarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas nós, no versículo 13, mas nós, segundo a promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Porque nessa velha terra não tem justiça. Meu prezado eleitor da palavra de Deus, nós abordamos o assunto da segunda vinda, é mister, que tudo isso que está acontecendo, aconteça. Homens enriquecendo as próprias custas dos outros, torcendo, porque sabendo eles que já estão perdidos. A Bíblia diz que escarnecedores são aqueles que falam e não praticam. E não faz, eles estão escarnecendo a palavra de Deus. Não ignore isto. É misto que venha, mas o dia do Senhor virá. E virá ardente. Ele virá como ladrão de noite. No capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 9, aonde nós chegou a se basear nesse estudo,
falando que eu sou muito preocupado com ensino, o ensino da palavra de Deus. Há pessoas que pensam que eu tenho inveja de pessoas que andam enriquecendo através da palavra de Deus. Não, eu fico com nojo. Eu fico preocupado com as pessoas. Pessoas tirando aproveito. É misto que a volta de Jesus vai ter tudo isso. É misto. Para que tire o homem do caminho certo e coloque no caminho errado. Mas Jesus, no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24, e o versículo 4, que eu gosto muito desse versículo, ele disse, cuidado, ou acautelai-vos para que ninguém vos engane. Você tenha cuidado. Procure examinar as Escrituras, se aprofundar no rio do conhecimento, para que o diabo, nosso adversário, não venha a iludir com as suas ilusões. Nós vivemos na velha natureza, porque esperamos a nova natureza. Em Cristo Jesus, que já veio a primeira vez. Mas a segunda vez, ele vai vir para restaurar tudo. Nós vamos dar a explicação desse versículo aqui através do conhecimento de historiadores que diz que a predição dos santos profetas, ou o recente profeta da nova aliança. Atos capítulo 11, versículo 27 e a parte N. O restante do capítulo sugere esses últimos, embora em 1 e 19 de Atos, a palavra profética refira-se à Bíblia. Pedro, ele falando, o mandamento dado pelo Senhor e libertador, mediante seus emissários, quer dizer, os seus profetas, os seus discípulos, os seus apóstolos, em outras linguagens, como tendo tanta autoridade sobre a vindas dos crentes, quando a predição dos santos profetas, como fica claro, no versículo 15, parte N. Pedro comenta que escarnecedores, zombando da convicção dos crentes que em Jesus voltará a perguntão: onde está a promessa da sua vinda? A qual anuncia o dia do juízo, quando os falsos profetas mencionados no capítulo 2 serão julgados, porque tudo segue como era desde o princípio da criação. Um moderno grupo de escarnecedores, e composto pelas pessoas que aderem o cientismo, um sistema de pensamento que coloca a ciência num pedestal muito alto, efetivamente converte-se numa teologia. De acordo com o cientismo, as leis da natureza são fixas e Deus não interferirá, ou não pode interferir nela, ou intervir na história humana. Glória a Deus. Isso é os escarnecedores que falam. Os grupos científicos.
A descrição, de acordo, Deus está corretamente governando o universo. Eles falam, a ciência pode descobrir os padrões atual de uniformidade, mas não pode afirmar se Deus subsistamente os alterar. Por exemplo, qualquer argumento científico sobre a evolução do homem a partir de animais inferiores deve pressupor a não intervenção de Deus, mas a ciência, por seu próprio padrão, não possui uma maneira de saber se Deus criou ou não as espécies humanas por um decreto. Nem pode a ciência determinar se há muito tempo existe o céu. Pela a palavra de Deus, veja, em Jeremias capítulo 1, Jeremias, no capítulo 11, versículo 3, e repetidamente nota, qual compara a teoria da origem dos cosmos. Se a terra surgida da água é existente entre as águas, que por causa dessas coisas, a palavra de Deus e água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído através das águas. Água do dilúvio, por causa dos homens ímpios. As pessoas ímpias que viveram antes do dilúvio foram destruídos. Que o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. O sentimento se inserirá. Em questão desse tipo, as pessoas querem tanto ter razão que ignora o fato que poderia fazê-lo mudar sua opinião. O desejo é o pai do pensamento, entrestando. Seguindo o seu desejo, ela tem um interesse encoberto, geralmente devido a algum tipo de pecado. Uma convicção verdadeira intelectual pode ser composta por argumento intelectual. Pela palavra de Deus, há muito tempo existe céu e terra, surgido das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 6 e até o versículo 13. São João capítulo 1, versículo 3. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Jeremias capítulo 1, versículo 2. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados por Jesus. João capítulo 1, versículo 1 a 14. Já que nele tudo subsiste. Colossenses 1 e 17. Jeremias 1 e 3. No dia do Senhor, eles chegarão ao fim. Versículo 10 a 12. Para serem substituídos por novo céu e nova terra. Versículo 13. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 8, parte N. Mas nessa passagem, Deus como Criador é um tema secundário diante de Deus como juiz. Ora, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o dia do juízo. Versículo 7 de 2 Pedro, do capítulo 3. Que é a mesma coisa que o dia do Senhor. Versículo 10, parte N, do capítulo 3 de 2 Pedro. E o dia de Deus, versículo 12, desse mesmo capítulo. Escarnecedores, seguindo o seu desejo, não querem Jesus ou a prometida vinda. Versículo 3 e 4, do capítulo 3. Porque ele sabe que quando isso acontecer, serão julgados. Pedro sustenta que essas pessoas têm apenas uma única saída, ou esperança, o arrependimento.
Ele é paciente. Não é seu propósito que ninguém seja destruído. Que todos cheguem ao pleno conhecimento, se chegue a Ele, sabendo que Ele é o Senhor e Salvador da sua alma. Ele não quer que ninguém se perca. Versículo 9, do capítulo 3 de 2 Pedro. Água, fogo. Deus promete nunca mais destruir o mundo por meio da água. Gênesis, capítulo 9, versículo 15. Mas ele também disse, porque eis que o Senhor virá em fogo. Isaías 66, versículo 15. O batismo com água e com fogo também foram constatados em Mateus 3, 11 a 12, parte N. A segunda vinda de Jesus é anunciada no livro de Isaías 53, versículo 7 até o versículo 9. Fala da morte do Messias, como o cordeiro foi levado para o matador, foi cortado da terra dos viventes. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Mas em seguida, no versículo 10, versículo 11, embora tivesse morrido, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Por isso eu lhe darei muito como a sua parte. Também os Salmo 8 e o Salmo 110 são citados no Novo Testamento para falar do retorno do Messias, ou de Jesus, ou do Cristo. A terra, após sentar-se à direita de Deus, até que seus inimigos sejam trazidos debaixo dos seus pés. Mateus 22 e 41 a 46. 1 Coríntios capítulo 15, 23 a 27. Jeremias capítulo 2, versículo 5 a 17. Ainda no capítulo 7, versículo 17 e a 8. E no capítulo 8, versículo 1. No Novo Testamento, todos os 4 evangelhos relatam a própria promessa do retorno de Jesus. Nos 4 evangelhos, fala da volta de Jesus, da segunda volta. Em Mateus 24 e 3, ainda Mateus 27, versículo 30, Marcos 14, 61 a 62, Lucas 21 a 27, São João capítulo 14, versículo 3. Assim como em Apocalipse 22 e 7, o versículo 12 e o versículo 20, quando ele deixará o monte das oliveiras para estar no céu, 2 anjos prometeram aos seus discípulos, este Jesus que foi levado dentre vocês para o céu voltará do mesmo modo que viram subir ao céu. Atos capítulo 1, versículo 11. Todos os escritores das cartas do Novo Testamento ensinam sobre a sua segunda vinda. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13 a 18, 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, o versículo 8 e o versículo 9. Compare abaixo do versículo 15, o versículo 16 de 2 Tessalonicenses. O autor, Jeremias, no capítulo 9, versículo 28, e ainda São João, na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 28, e ainda em 1 Pedro, aqui no versículo 21, Judas. Além do mais, a expectativa não é somente de Jesus voltar, mas de que ele voltará em breve. Apocalipse capítulo 22,
versículo 6. Eu não estou perturbado, mas é a promessa, é o certíssimo a volta de Jesus. Estamos aguardando, ora vem Senhor Jesus. Na verdade, em breve, em Apocalipse 22:7, em breve. Eis porque Paulo escreveu, não há muito mais tempo, quem lida com os assuntos do mundo como se não cuidasse dele. Porque o presente esquema de coisa não durará muito mais. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 a 31. Quando Pedro escreveu a sua carta aos crentes, estava esperando por 35 anos, ou mais, pela volta de Jesus. Hoje, a demora tem se estendido por aproximadamente 2.000 anos. A profecia teria falhado? 35 anos quando Paulo escreveu que os crentes estavam esperando a volta de Jesus. Hoje, há 2.000 anos, será que a profecia ela não é real? A resposta negativa de Pedro pretende não somente refutar os falsos profetas, mas também confortar os seus amigos. De que para o Senhor um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Essa é a ideia tomada do Salmo 90, versículo 4. Não é um mero para desculpar uma previsão errada. Pelo contrário, ela tem raiz profunda no judaísmo, especialmente em conexão com o escrito datado da era messiânica, um famoso exemplo encontrado no livro. A reverência Catinas disse: o mundo existirá por 6.000 anos. Aí vem a contagem cronológica. 6.000 anos. E então por 1.000 anos será desolado. Como está dito, só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2:11. Abaiês disse: ficará desolado por 2.000 anos. Como é dito, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Oséias capítulo 6, versículo 2. Tem sido ensinado de acordo com o reverendo Cartiers, assim como todo 7º ano é um ano deixado a terra sem cultivar. Isso é o calendário judaico. Nós vivemos no calendário romano, numa contagem romana. Sabe por que Jesus ainda não veio? A volta de Jesus ainda não aconteceu. Ele tem prolongado por causa dos nossos pecados, da nossa desobediência. Porque a Bíblia diz que Deus, Jesus, ele não quer que nenhum se perca. A vontade dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, muito tem distorcido a sua verdade. E ele está dando tempo. Está dando tempo para que eles se arrependam, para que eles passem a também flutuar desta salvação, deste reino que Jesus vem brotar no novo céu e na nova terra.
meu dileto ouvinte da palavra de Deus, talvez você ainda não tenha se arrependido. Eu não estou falando aqui de uma identidade, que a identidade fulana ensina certo, a identidade cicrana ensina certo, a identidade beltrana ensina certo. Não, não. A Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Ninguém vai dar conta de ninguém. Isso são assunto profundo. Então, o meu dever é levar o conhecimento a todas as pessoas, a todo ser humano. Somos profetas vindouros, somos as trombetas de Jesus. Jesus levantou para nós zoar a sua palavra e não ganhar honra e nem pretexto, mas a honra e a glória pertence a Jesus. Foi Ele quem morreu por nós. Ele voltará para vir buscar os seus escolhidos. De acordo com a tradição judaica, houve 2000 anos sem a lei. 2000 anos sem a lei. No vazio espiritual. Entre a criação de Adão e a época quando Abraão não existia lei. Com 52 anos que Abraão tinha, começou a convencer o povo a adorar o único Deus verdadeiro. O segundo período de 2000 anos, supostamente, durou até 172 após a destruição do segundo templo. Isto é, até 244 antes da era cristã. Esse foi o ano 4000 do calendário judaico. Mas nenhum evento significativo da história judaica ocorreram então. Contudo, a cronologia bíblica tem certo número de incerteza de que modo nem todo concorda que o calendário judaico data precisamente o início bíblico da criação. O arcebispo escreveu no século XVII, colocando a criação de acordo com Gênesis em 4004, antes da era cristã. Exatamente 4000 anos antes da data estimada do nascimento de Jesus. Veja, Mateus capítulo 2, versículo 1, parte M. Com relação ao terceiro período de 2000 anos, uma nota para essa passagem na edição do livro diz: o Messias virá dentro desses períodos, ele teria vindo no início dele, mas a demora se deve aos nossos pecados. Que os irmãos continuem orando por mim e o próximo vídeo nós comentamos mais assuntos sobre as datas cronológicas judaicas da volta de Jesus. Amém?